Vamos ler juntos? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém. Senhor, aqui estamos na Tua casa. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir o Senhor falar ao nosso coração. Por isso, Deus, tome nossas vidas, tome todas as nossas emoções, os nossos sentimentos nessa noite e faça com que possamos render honra, glória e louvor ao Teu nome. Que a Tua palavra seja o centro nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus. Deus é amor. Você já ouviu esse atributo de Deus? Já ouviu essa frase verdadeira? Já ouviu essa expressão maravilhosa de que o amor não é um sentimento, o amor não é uma circunstância ao qual nós passamos, mas o amor é uma pessoa divina. O amor é o próprio Deus. O amor é aquele que, por meio dele, se fez todas as coisas. O Senhor já era eterno antes de o conhecermos. Deus é quem é. Assim ele se apresentou a Abraão. Eu sou o que sou. Ele era o que era, é o que é e será o que será. Por meio dele, tudo se criou. Quando no Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, nós vemos uma expressão em hebraico, porque Deus criou. Aquela expressão, ela quer dizer, criou a partir do nada, sem nenhum tipo de matéria existente. Este Deus que é eterno, este Deus que é perfeito, este Deus que é amor, decidiu criar, compartilhar este amor com criaturas. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Ele criou os seres celestes, os anjos, querubins, arcanjos. Ele nos criou a vegetação, criou os animais, criou o ser humano como coroa de sua criação. Ele compartilhou conosco. Ele comunicou com cada um de nós um atributo. O atributo com a capacidade de amar. O atributo do amor. O apóstolo João diz que nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Nós só temos a capacidade de nos relacionar, nós só temos a capacidade de gerar porque Deus nos amou primeiro. Mas ainda assim o amor é algo muito discutido na sociedade. Hollywood mostra o que ela interpreta sobre amor. Comédia romântica. Um rapazinho encontra com uma mocinha e dali gera um amor romântico. Mas o que é o amor? Esta é a nossa pergunta. Como nós podemos, então, crer que esse Deus que é amor nos permite amar em toda circunstância? 1 Coríntios capítulo 13, a partir do verso 1 diz: E agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. O apóstolo Paulo, que já estava demonstrando como que a universalidade do Evangelho acontece na diversidade do corpo de Cristo, agora ele vai mostrar um caminho ainda mais excelente para que possamos nos relacionar uns com os outros, para que possamos viver a comunidade da igreja, a irmandade da igreja. Ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Um texto muito filosófico, muito aprofundado. Ainda que eu tivesse toda a capacidade celeste e humana, ainda que eu pudesse compreender todas as coisas, a mente do Criador, a mente desse Deus que é amor, e ainda todas as questões da nossa fragilidade humana, se não tivesse amor, seria como uma baqueta que encosta naquele prato e emite um som, que aparece estridente, mas que logo
vai se diminuindo e acaba. Isso nos mostra que a nossa capacidade de compreender a teologia, a Bíblia, a mente de Deus, as questões da sociedade, ela deve ser pautada pelo amor de Deus. Nós precisamos ser humanos, com a característica divina que Ele colocou em nós, que é a capacidade de amar. Não adianta militarmos por alta teologia se não conseguirmos olhar nos olhos e amar quem está do nosso lado. Seríamos como um prato que retine, como um sino que ressoa. Versículo 2: mesmo que eu possua o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, não serei nada. Já viu aquela pessoa que é realmente um baluarte da fé? Já viu aquela pessoa que realmente é um conhecedor do Evangelho, consegue transmitir o conhecimento das Escrituras com toda a clareza? Sabe aquela pessoa que fala e as coisas parecem que simplesmente acontecem? Aquela pessoa que consegue apontar a direção do aconselhamento e parece que os caminhos da vida se abrem e as coisas fluem. Se for só técnica, não adianta nada. Se for só razão, não acontece nada. Mas se tiver o amor de Deus, aí sim estaremos no lugar correto. Versículo 3: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trariam qualquer benefício real. Mesmo uma aparência religiosa sem amor não significa nada. Dar esmolas aos pobres, ajudar os necessitados, ser uma pessoa com a mente, o coração e a mão aberta para abençoar as pessoas, ainda assim, se for por uma falsa religiosidade, por uma pseudo-santidade, isso não significa nada. O amor de Deus é maior do que qualquer tentativa nossa de nos parecer bonzinhos. Nós precisamos nos ancorar no amor de Deus, até mesmo para fazer o bem. Por quê? A grande pergunta é esta: por quê? Por que nós devemos nos ancorar no amor real, na pessoa de Deus? Porque do versículo 4 ao versículo 7 nós somos desafiados a viver esse amor. Um amor que é definido pela pessoa de Deus, ou pelas pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que comunica conosco um atributo moral, um atributo que ele comunica conosco. O amor é paciente, nem sempre eu sou paciente, nem sempre você é paciente. Quando falta paciência, nós precisamos nos lembrar quem é a fonte do nosso amor. O amor é bondoso. Eu não consigo ser bondoso o tempo todo. Talvez você não consiga ser bondoso o tempo todo. Tem hora que o velho homem entra na nossa mente e nós queremos fazer uma maldade. Mas nós precisamos nos recordar quem é o nosso Deus. Ele é amor, e então o amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria e não é arrogante. O amor de Deus é aquele que sabe qual é o seu lugar. Nada além, nada a quem. É o amor realmente no lugar correto, que está no lugar correto. Ele não se porta de maneira inconveniente. Ele não age de forma egoísta. Ele não se enfurece facilmente nem guarda ressentimentos. Quanto desafio. Será que quando eu olho para o meu coração, será que quando você olha para o seu coração, o nosso coração de crentes em Cristo, nosso coração de pessoas que já foram lavadas e redimidas pelo sangue de Jesus, será que quando nós olhamos para o amor de Deus,
Será que essa palavra não nos confronta? Será que nos portamos em algum momento de forma inconveniente? Será que nós agimos de maneira egoísta? Será que de fato nos enfurecemos facilmente? Com mais facilidade do que deveríamos? Ou será que não guardamos ressentimentos? É possível que sim. Todas as respostas aqui, eu acredito que é sim. Para mim e para você. Por isso que essa palavra nos confronta. Onde está a fonte? Onde está a nascente do amor que está em você? Ela está no Deus que criou os céus e a terra, no Deus que nos formou, no Deus que nos deu essa possibilidade de conhecê-lo e saber que Ele é a fonte real de todo amor. Note que eu vou falar sobre amor o tempo todo e em nenhum momento eu vou tentar defini-lo com uma frase que não esteja no texto. Porque tudo que a gente fala sobre o amor, que não seja revelado pelo texto bíblico, é só o que nós pensamos que é. Mas o amor verdadeiro é este, complexo, difícil de entender, difícil de viver, difícil de compreender em todas as nossas circunstâncias, sejam eles os dias de vitória, sejam os dias mais difíceis. Ainda assim, o amor não se alegra com a injustiça. Não se alegra com a injustiça. Se há uma injustiça, ela tem que ser reparada. Pois sua felicidade está na verdade. Ainda que essa verdade seja dolorosa. Ainda que essa verdade seja desesperadora. Ainda que na busca pela verdade soframos. O amor, ele não vai se alegrar na injustiça. Ele vai se alegrar na verdade. Sabe por quê, meus irmãos? O versículo 7 nos responde. Porque como Deus nos dotou da capacidade de amar. E você já deve ter percebido que eu não estou falando de um amor romântico. Tudo nós podemos sofrer. Tudo. Em todas as coisas nós podemos crer. Que Deus sabe todas as coisas que Ele faz. Nós podemos esperar tudo nele. E ainda mais suportar. Em amor. Todas as coisas. Porque o amor jamais acaba. O amor jamais acaba. É fato que no tempo em que nós estamos vivendo, uma sociedade hedonista, uma sociedade imediatista, a sociedade formada pelo algoritmo do TikTok, uma sociedade completamente rasa em seus pensamentos, o amor tem deixado de existir. Línguas cessam, conhecimento desaparece, ciência se multiplica e o amor tem se esfriado. Mas para os verdadeiros crentes em Cristo, o amor jamais acaba. O texto não mente para nós. Em parte o conhecemos, não o conhecemos completamente. Não conhecemos Deus completamente. Nós não temos a capacidade de compreender a mente do Senhor completamente. Em parte o conhecemos. E por isso, em parte, profetizamos. Nós só pregamos a parte que nós conhecemos. Muitas respostas, muitas perguntas sem essa resposta. Muitas respostas nós não as temos conosco. Mas quando chegar o que é perfeito, o imperfeito será extinto. A nossa esperança é Cristo Jesus. Tudo o que vivemos, tudo o que sabemos, tudo o que falamos a respeito do Evangelho é crendo na promessa que o Senhor Jesus nos fez de que Ele voltará, nos resgatará, Ele fará ressurgir a sua igreja e reinaremos com Ele eternamente. Em parte, conhecemos, em parte, nós pregamos o que sabemos.
Por isso, meus irmãos, que quando as circunstâncias da vida são sérias demais, o apóstolo Paulo nos deixa. Quando era criança, eu pensava como criança, sentia como criança, como menino. Mas cheguei à idade adulta e deixei para trás as coisas próprias de menino, de criança. Nós podemos encarar a vida, nós podemos encarar os dias difíceis, nós podemos encarar as vitórias, nós podemos encarar os desafios, nós podemos nos lançar para o próximo nível do ministério, nós podemos fazer qualquer coisa. Quando nós deixamos de pensar com um raciocínio infantil e encaramos, de fato, a vida como a palavra nos exorta, com maturidade na fé cristã, com maturidade, crendo que o sacrifício de Cristo é real. O sacrifício de Cristo ocorreu para nos dar vida, vida eterna. Versículo 12. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um material polido. Entretanto, haverá um dia em que veremos face a face. Hoje conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. O Senhor nos conhece, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. O Senhor sabe do que necessitamos hoje, do que necessitaremos amanhã. Ele sabe como foi a nossa trajetória até aqui. Ele conduziu a minha, a sua história. Ele nos conhece perfeitamente, plenamente, completamente. Nós o conhecemos em parte. Ele nos conhece por inteiro. Por isso podemos crer. Podemos crer que todos os caminhos que o Senhor nos coloca para viver no Evangelho levarão a honra, a glória e o louvor para o nome de Jesus. Como nós cantamos agora. Glória a Deus. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. A fé, porque enquanto nós tivermos fôlego, nós cremos que Jesus voltará. Ela permanece. A esperança, porque até o nosso último dia, nós vamos crer que a esperança da nossa vitória não é nossa, mas ela é de Cristo. Porque foi Ele quem venceu a morte. Porque foi Ele quem venceu o pecado. Porque foi Ele que venceu o inimigo de nossas almas. E o amor, porque um dia a nossa fé, como a temos a esperança naquilo que nós não conseguimos ver, acabará. O texto anterior disse: o verei face a face. A esperança também deixará de fazer sentido, porque será presente, será real. Mas o amor nos acompanhará eternamente, porque o amor é o próprio Deus. O maior deixa ser o amor. Nos dias mais complexos, quando não conseguimos nem orar, nos lembremos, o nosso Deus é amor. Nos dias mais vitoriosos, onde nós pensarmos que somos capazes mesmo de fazer qualquer coisa, lembremos, o amor é o próprio Deus. Glória a Deus. Que possamos viver esses dias confiados na palavra. Sermos pacientes, bondosos, amorosos. Sermos encorajados a crer, sofrer e esperar e suportar todas as coisas em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa esperança. Ele é a personificação do amor que nós temos.